Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando aí no teu coração e no seio da tua família. Vamos ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e não a outra? Meus amados, somente esta palavra permanecerá. Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas que as suas palavras não haverão de passar. Então creia na palavra do Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ninguém mais. Não creia em outras palavras que não sejam as palavras do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia Sagrada é um livro que foi escrito por homens inspirados por Deus. Foram escritas as Escrituras Sagradas também por testemunhas oculares que conviveram com Jesus e tudo que viram Jesus fazer, dizer, eles anotaram e estão nos evangelhos, né? As histórias anteriores a Jesus foram anotadas por pessoas que viveram aquela época do Antigo Testamento, né? Moisés presenciou todas aqueles acontecimentos que estão ali narrados em seus 5 livros, o Pentateuco, né? Com exceção da criação de todas as coisas, porque ele não estava presente, mas assim escreveu conforme ouviu falar dos seus antecessores, né? Os antecessores de Moisés que chegaram até Adão e Eva, né? Então a Bíblia ela é digna de toda a aceitação e é na palavra de Deus que contém as palavras que nos orientam a obedecer a Deus, nos orientam a adorar a Deus. Costuma-se dizer assim: o Deus é um só e as formas de adoração é que mudam, né? Mas Deus determinou como gostaria de ser adorado. Como adorar a Deus? Como se encher do Espírito Santo de Deus, sem o qual nós não entraremos no reino dos céus? Tudo está na Bíblia, né? Qual é a vontade de Deus? Está na Bíblia. Nós aprendemos a orar o Pai Nosso. E o Pai Nosso diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Como vamos fazer a vontade de Deus conforme ela é feita lá no céu, se não tivermos uma informação? Temos que crer que a Bíblia é a palavra do Senhor. Se você tiver dúvidas sobre a Bíblia, leia o Salmo 119. É um salmo longo, mas ele não poderia ser curto, porque fala sobre a palavra do Senhor, que é infinita, não é? Então leia o Salmo 119 e você vai ver que a palavra do Senhor é verdadeira. A Bíblia não poderia ter sido escrita por pessoas que Deus não autorizasse, pessoas desinformadas, pessoas sem a devida inspiração divina. Senão, nós estaríamos perdidos. Se a Bíblia não existisse, estaríamos todos desorientados, porque não saberíamos como agradar esse Deus que nos criou, que criou todas as coisas, o universo, e assim nós não teríamos a certeza de que estaríamos amando, respeitando e obedecendo a esse Deus. E assim estaríamos fora dos propósitos de Deus, fora da sua vontade e fora da salvação que Ele preparou para nós. Amém? Então vamos ao capítulo 2
da segunda carta de São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo. E vamos nos colocar no lugar de Timóteo, porque essa carta foi escrita também para nós. Neste capítulo, o seu título tem escrito assim: As batalhas por amor a Cristo. Tu, pois, meu filho, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Atitudes do obreiro de Deus. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura,
Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém? Então, este é o capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Daqui a pouco gravarei o capítulo 3. Deus abençoe você e toda a tua família.